Olá, o meu nome é Hugo Cunha Lança e hoje, neste curto monólogo, venho falar-vos sobre o contrato de casamento. Sobre, especificamente, as formalidades do contrato de casamento. Contrato de casamento hoje. Não o casamento como foi desenhado no direito romano, não o casamento como foi reconfigurado na Idade Média, em um renascimento, depois, muito por influência do cristianismo, mas o casamento da pós-modernidade. Um casamento em que tem o afeto, casamento romântico, casamento por amor, como Chagall nos ensinou, não há amor verdadeiro sem um bode a tocar violino, mas dizia-vos, o casamento de hoje, de um tempo em que se vivemos num tempo de famílias democráticas, em que a pluralidade da organização da vida social, da vida familiar, é reconhecida quer pelo legislador, quer pela comunidade em que nos inserimos. E é este casamento que eu quero trazer à colação neste nosso curto monólogo. Olhando para o Código Civil, o casamento é definido como um contrato celebrado entre duas pessoas que pretendem constituir família mediante uma plena comunhão de vida. O que suscita três ou quatro questões. Uma mais técnica, relacionada com a natureza jurídica do casamento e a indagação se o casamento ainda é um contrato ou tem hoje uma conformação jurídica diferente. Depois, as duas pessoas. Até há uma década atrás teriam que ser duas pessoas de sexo diferente, hoje duas pessoas, independentemente do sexo, mas apenas duas pessoas. Num tempo em que o poliamor é uma realidade, ainda que faça confusão a muitos de nós que achamos o esoterismo da pós-modernidade, é verdade que para algumas pessoas faz sentido a poligamia, pelo que o jurista deve indagar-se se esta proibição do casamento entre mais do que duas pessoas respeita a Constituição. E finalmente enfatizar uma coisa. Quando se diz que o casamento são duas pessoas que pretendem constituir família, não podemos insistir em acreditar que constituir família está indissociavelmente relacionado com a procriação. O que caracteriza o casamento hoje é uma plena comunhão de vida, duas pessoas que, através do casamento, se unem como se de uma só se tratasse. Falar de casamentos é também convocar a questão da capacidade matrimonial. E aqui a determinação da capacidade matrimonial constrói-se pela negativa. Ou seja, se não existe nenhum daqueles impedimentos matrimoniais previstos na lei, então os nubentes têm capacidade para contrair o contrato de casamento. E que impedimentos são estes? Há duas tipologias de impedimentos. Os impedimentos dirimentes e os impedimentos impedientes. Sendo que os impedimentos dirimentes se subdividem depois em impedimentos dirimentes absolutos e impedimentos dirimentes relativos. Começamos pelos primeiros, que obstam ao casamento daquela pessoa em relação à qual se verifica aquele impedimento com qualquer outra. Ou seja, quem cair numa das situações previstas no 1601 está impedido de casar, seja com quem for. E que situações são estas? Três. A idade inferior a 16 anos. A idade nupcial em Portugal é aos 16 anos e não é possível ninguém casar com menos de 16 anos. Da mesma forma, a demência notória, ainda que com intervalos lúcidos,
Porque quem não tem capacidade de se determinar não reúne os requisitos no que concerne à vontade para poder celebrar um casamento, um contrato com a dimensão do contrato de casamento. No mesmo sentido, se estivermos a falar do maior acompanhado, será a sentença a determinar se é legítimo ou não que aquela pessoa possa contrair património. Finalmente, o casamento anterior não dissolvido, aquilo que já avoquei há muitos anos quando falei da questão do poliamor. Por outro lado, são impedimentos relativos, ou seja, que obstam que determinada pessoa case com outra. Desde logo, parentesco na linha reta. Pais e filhos não podem casar, avós e netos não podem casar. A existência de uma prévia relação de responsabilidade parental também obsta ao casamento, tal como o parentesco até ao segundo grau da linha colateral. A afinidade na linha reta e, finalmente, a condenação anterior de inocente como autor ou cúmplice por homicídio doloso, ainda que não consumado, contra o cônjuge do outro. A par dos impedimentos dirimentes, há os impedimentos impedientes, que já traço depois a diferença. Vamos elencá-los primeiro. A falta de autorização dos pais ou do tutor quando não se autoriza. O parentesco do terceiro grau da linha colateral. O vínculo de tutela. E a pronúncia do nobente por crime doloso. Quais são as diferenças, portanto, entre os impedimentos impedientes e os impedimentos dirimentos? Desde logo, o facto de os impedimentos impedientes estarem ao ser passiva dispensa, ou seja, é possível em determinadas situações que haja uma autorização para se contrariar esse impedimento. Mas mais do que isso é muito mais importante. As consequências jurídicas da violação destes impedimentos. Se alguém contrai matrimónio violando impedimentos dirimentos, esse casamento, a consequência jurídica é a sua anulação. Por seu turno, quando está em causa a violação de impedimentos impedientes, a validade do casamento não é atacada, o que existem é outras sanções, nomeadamente de cariz patrimonial, que vamos encontrar depois no artigo 1649 e 1650, ambos do Código Civil. Dizia-vos que, não existindo impedimentos, então as partes podem contrair o contrato de casamento. Um contrato que pode ser católico ou civil, embora haja uma primazia da lei civil sobre a lei religiosa. O casamento é hoje um contrato, não apenas um sacramento, ou seja, tem uma dimensão civil que sobreleva sobre a sua dimensão religiosa. O artigo 1616 e seguintes fala-nos de como é que é toda a formalidade depois no processo de casamento. E no artigo 1651 encontramos a obrigatoriedade do registro. De todos os casamentos celebrados em Portugal ou dos casamentos portugueses, ainda que celebrados dos estrangeiros, ou daqueles que, sendo estrangeiros, depois adquiram a nacionalidade portuguesa. Enfatizar o disposto do artigo 1669. O casamento, cujo registro é obrigatório, não pode ser invocado, seja pelos cônjuges ou seus herdeiros, seja por terceiro, enquanto não for lavrado o respectivo registro, que retroage à data da sua celebração. Ou seja, sem que o casamento seja registado, as partes não podem aproveitar nenhum dos efeitos decorrentes
do estatuto jurídico do casamento. Uma nota sobre uma especificidade no contrato de casamento. A possibilidade de realização do contrato de casamento urgente. Quando haja fundado receio da morte próxima de algum dos doentes, ou na iminência de parto, e aqui muito ligado ao regime jurídico anterior, é permitida a celebração do casamento independentemente do respectivo processo preliminar e ainda que não haja intervenção de um funcionário do registro civil. São casos absolutamente excepcionais, mas que, naquelas duas situações em que a lei o permite, podem ter uma dimensão prática muito, muito importante. Vamos a conversar sobre a licitude do contrato de casamento, vou tentar compreender quais as formalidades necessárias para que o contrato de casamento seja celebrado respeitando todos os preceitos legais. O que iremos indagar depois é quais as consequências jurídicas de existência de vícios neste processo. Mas para isso será um próximo vídeo. A todos foi um prazer.